Obrigado, Manelzinho, pela leitura do Salmo. Obrigado, Senhor Inácio, pela prece. É sempre uma grande alegria estarmos aqui todos reunidos, como falou nosso irmão Antônio. Essa necessidade imperativa de estarmos nessa jornada juntos. Trilhando esse caminho de paz e harmonia, e acolher a todos aqueles que nos buscam noite a noite, esse nosso estudo. Hoje, mais cedo, tivemos um encontro federativo para dispor das orientações de todo o movimento espírita, junto, em todas as casas, em todo o estado, procuro trazer para a reflexão e programar os próximos anos vindouros, tentar colocar o norte, tentar trazer uma orientação e o que eu pude testemunhar hoje foram muitas pessoas imbuídas de um único desejo de divulgar a doutrina espírita, de fazer o seu melhor. Pessoas imperfeitas, como todos nós somos, mas pessoas comprometidas, de boa vontade. É muito importante para mim, durante o dia todo, que começou de 2 horas da tarde, terminou um pouco mais de 7 horas, com 5 horas de debate, de convivência, de conhecer a estrutura. Conhecemos do presidente da federação, até todos aqueles que se envolvem nos projetos de estudo, aqueles que fazem o crivo dos grupos, das disciplinas que vão ser disponibilizadas. E nós vemos que todos eles, sem exceção, buscam fazer o seu melhor. Às vezes, o melhor que nós fazemos não é o suficiente devido às nossas imperfeições, mas estamos todos aqui juntos nesse grupo e podemos perceber que todos nós estamos buscando praticamente a mesma coisa do que todos aqueles que de boa fé e de boa vontade estavam hoje reunidos. E era exatamente colaborar com a doutrina espírita. A doutrina espírita que é cristã. Como vocês viram, e nós estamos no segundo ciclo de estudo, nós estudamos o Evangelho. Apesar dos fragmentos que são trazidos noite a noite, inicialmente com aquele livro do Pão Nosso, depois adentramos no Evangelho segundo o Espiritismo, e vamos seguir com as nossas propostas vindouras, que ainda estão em construção. Mas tenho a certeza que todos nós podemos colaborar. Muitos daqueles que estão aqui há um longo tempo já podem começar a pensar em sair da zona de conforto e dar um passo seguinte, um auxílio maior, num projeto que possa auxiliar, fazendo duplas, buscando a tarefa para si, porque muitos daqui se encontram capacitados para colaborar. Porque todos nós, e isso Emmanuel falou uma vez para Chico, que se todo projeto de uma casa inicie, se ela não tiver continuadores, esses projetos estão fadados ao fracasso. E nós não gostaríamos que esse projeto que iniciou em março de 2019, ele venha a fracassar por não existir continuidade. Debateu-se hoje exatamente isso. Muitos dos projetos que são trazidos para as casas, são desenvolvidos, que dão certo, muitas vezes não conseguem dar continuidade, porque muitas daquelas pessoas que começaram, por motivos outros,
necessitam de se desligarem, seja pelo trabalho, e muitas vezes aquele processo aquele trabalho, ele não persevera, porque não existem continuadores. Nós estamos, como vocês já perceberam, criando uma identificação do nosso grupo. Um grupo que se tornou Grupo Espírita, Grupo de Estudos Espíritas Eurípides Bassanufo, para que essa liberdade ela possa possibilitar a nossa caminhada. E é importante que todos aqueles que estão envolvidos nessa caminhada, eles possam trazer a sua colaboração. Primeiro, intimamente, com as suas transformações morais, e posteriormente, com o auxílio. Por isso é necessário que a cada dia, com esse nosso contato, com essa solidificação de cada um que está aqui, que esse grupo se torne cada vez mais coeso e mais forte, os laços cada vez sejam mais fortalecidos, todos nós possamos, dentro dessa temática que nós buscamos, que foi esse processo de interação, esse processo de acolhimento, porque a doutrina espírita não pode ser estudada como uma cadeira da academia. Nós não estamos estudando a química, a física, não estamos buscando a formação de profissionais, mas sim trazendo pessoas que se entrelaçam, vamos dizer assim, para continuarmos juntos como espíritos imortais. É necessário fazer essas colocações até para passarmos um pouco das impressões que recebemos hoje, ao longo de todo o dia, onde muitas propostas foram feitas, e o que nos deixou felizes é porque muitas das propostas que surgiram, elas já vêm sendo executadas há mais de um ano, e todos nós que aqui nos encontramos, as propostas de estudos híbridos da doutrina espírita, como foi levantado hoje, nós já estamos nessa caminhada há mais de 200 dias. Então, todas as propostas que foram levantadas para os anos seguintes, todos nós que estamos aqui, já estamos desenvolvendo essas atividades. Enquanto alguns ainda vão iniciar, nós já estamos há um bom tempo amadurecendo essa ideia. Percebemos também que muitos irmãos nossos já desenvolvem esse mesmo trabalho que nós estamos fazendo nas divisões que é formada pela Federação Espírita, quando ele fala das comissões de estudos, e dividem por regiões. Então, o pessoal do Seridó, o pessoal da região de Currais Novos, Caicó, o pessoal de Mossoró, todos eles, por mais longínquo que seja, estão tentando exatamente trazer essa proposta nossa. E muitos deles já estão desenvolvendo esse trabalho. Então, quando a gente observa tudo isso, nós vemos que a espiritualidade, através do nosso governador, nosso Jesus, ela está tomando conta, ele não está, assim, deixando as coisas acontecerem. O acaso não está gerenciando nada. Tudo está sendo interligado, pessoas estão sendo preparadas, muitas pessoas novas que estão entrando no movimento espírita, muitos jovens, como muitos que estão aqui, jovens cheios de ideias, cheios de propostas. Foram lançadas várias propostas hoje ao longo do dia, e isso nos deixa todos muito felizes, porque a força que a juventude traz, com a experiência, porque aqueles que já estão, formam, vamos dizer assim, a parceria ideal. É a força, a vontade, o querer da juventude que empolga a todos, e a serenidade, a tranquilidade, mas sem prejudicar o andamento daqueles que querem progredir. Essa é a nossa proposta para a noite de hoje, com relação a sempre essas palavras iniciais. Eu incentivo a todos a perseverarem, a continuarem a cada dia desenvolvendo seus trabalhos, trabalhar o espiritismo
24 horas por dia, temos oportunidade para isso a todos os momentos, desde a hora que acordamos, a hora que deitamos e a hora que continuamos em espírito trabalhando. Então, sim, nós estamos ativos 24 horas. O espírito não precisa do sono quando chega a um estado um pouco mais, vamos dizer assim, elevado da matéria. Não precisa do descanso da matéria quintessenciada, como nós já estudamos e estamos adentrando. É apenas esse corpo denso, que é o nosso instrumento de convivência e de interação nesse nosso planeta que necessita desse descanso. Então, não nos permitamos o ócio inútil, não nos permitamos ficar a contemplar o vazio, sem estar trazendo nada de proveitoso, sem estarmos nos construindo, nos tirando sempre da nossa zona de conforto. Porque nós não estamos aqui na Terra a passeio. Nós não somos seres que estamos aqui passando de turismo, vamos dizer assim. Nós temos um porquê. Cada um de nós temos um lugar, um objetivo, e vamos dizer assim, um cargo e uma colocação nesse grande projeto arquitetado pelos Espíritos de Luz, prepostos do nosso Senhor Jesus Cristo, e tem a Deus como o seu mandatário aqui na Terra. Estejamos todos unidos a cada dia. Necessário caminhar, mudanças ocorrerão, e será necessário que todos aqueles que aqui se encontrem comecem a se posicionar diante de todo esse ensinamento, de todo esse estudo que aqui fizeram. Temos que nos perguntar, o estudo é só para mais conhecimento, transformação moral? A transformação moral vai nos levar ao passo seguinte, que é o passo da ação. Pensemos nisso. É necessário caminhar. E o caminhar requer uma ação. E o caminhar começa com o primeiro passo. O primeiro passo tem que ser dado para muitos. Para alguns é necessário esse passo seguinte. É confiar em si, em Deus, em nosso Mestre Jesus, que nós não estamos desamparados. Nós não estamos desamparados. Os bons espíritos que nos cercam, os nossos anjos de guarda, Jesus Cristo, Deus, olha quanto amparo nós temos. Basta só confiarmos, basta só nos entregarmos à tarefa, e como diz o nosso Mestre Inácio, cada um segundo as suas obras. Então vamos iniciar os nossos projetos. E às vezes os nossos projetos pessoais, nós achamos que são projetos únicos para beneficiar nós mesmos, eles estão amarrados a uma coletividade. Pensemos nisso. Agradecidos pela possibilidade de iniciarmos a nossa conversa dessa forma tão harmoniosa, tranquila. Vamos passar ao estudo. Nós preparamos para a noite de hoje. Amém. Nós estamos dando continuidade ao nosso trabalho de trazer a palavra através do livro dos Espíritos. Estamos avançando, já estamos no livro primeiro ainda, mas no capítulo 3. Esse capítulo 3 ainda é da criação, que ele vai da questão 37 a 59. Formação dos mundos, nós já vimos. Formação dos seres vivos, nós também já caminhamos. E vamos entrar no povoamento da Terra.
iniciando por essa figura que é Adão. Questão 50 e 51. Como nós percebemos ao longo dessa nossa jornada para tentar explicar temas tão difíceis, não existe um consenso, até mesmo na ciência, sobre datas, locais, formas, maneiras para a origem dos mundos, a sua formação, a formação dos seres e, principalmente, esses temas que nós vamos avançar, que é o povoamento da Terra, a diversidade das raças, a pluralidade dos mundos e as concordâncias bíblicas referentes à criação, que é outro tema também bem interessante, que Kardec traz uma longa explanação, que eu peço a todos que façam uma leitura mais apurada sobre essas colocações de Kardec. Praticamente são 2 páginas, 2 páginas e meia praticamente, que é a questão 59. Exatamente a questão 59. Nós vamos passar, se der tempo, por tópicos, vamos falar por tópicos, porque Kardec, ele, quando vem fazer essas colocações, ele traz todo um esboço sobre essas questões da criação, desse capítulo em si. E vem falando e passeando por todas elas, pela formação dos mundos, seres vivos. Ele fala um pouco dessa questão de Adão, da diversidade das raças, da forma como a ciência da época e a de hoje ainda tenta explicar o surgimento, o povoamento das terras. Como é que pode um único homem, num pequeno espaço de tempo, povoar toda a Terra? Nós sabemos que isso não é possível. A forma como é colocada e nos é trazida, tanto pela Bíblia, a gente sabe que suscita várias interpretações. Você não pode levar a interpretação da Bíblia ao pé da letra, porque se você o fizer, vai cair em erro e, de certa maneira, ter ações, né? Você vai intentar ações na sua vida e tomada de decisões equivocadas. Porque quando Jesus fala em abandonar pai e mãe, se alguém for olhar isso, abandona pai e mãe, né? Eu vou ter que deixar tudo para trás, vou abandonar meu pai, vou maltratar, vou esquecer. Então a gente sabe que tudo isso é de uma forma figurada, porque Jesus sempre falava para o ser espiritual que estava encarnado ali. E cada um tinha um entendimento diferente, como até hoje. Até hoje, quando nós estamos analisando as parábolas, ainda tropeçamos, ainda precisamos do auxílio de várias obras, de várias interpretações diferentes para atingir aquele resultado. O resultado que às vezes não é real para algumas pessoas. Porque se daqui a 20 anos a gente for olhar uma parábola, a gente não vai verificar com outra parte desse prisma, com outro ponto de vista, que vai nos suscitar outra interpretação e outro olhar. E a gente já está vendo isso. Né? Eu, como testemunho, cada vez que eu vou falar a respeito da parábola do semeador, sempre aparece uma coisa diferente, um olhar, uma forma de trazer para vocês. E isso se dá em toda a Bíblia, vamos dizer assim, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Então, vamos entrar aqui para a questão 50, né? Que é o povoamento da Terra e a figura de Adão. Né? A espécie humana começou por um único homem, e aí você já começa a refletir sobre esse questionamento. O único homem povoar todo o planeta. E os espíritos respondem, não, aquele que chamais de Adão não foi o primeiro, nem o único a povoar a Terra. E Miramês traz, certamente que não foram Adão e Eva que geraram a humanidade. Essas duas figuras apenas simbolizaram as raízes do povoamento da Terra. A Bíblia nos dá a notícia de Adão e Eva na linguagem alegórica, de forma que o tempo pudesse trazer condições para as devidas interpretações. O surgimento do planeta, o surgimento do homem no planeta ocorreu de forma coletiva. Essa é a primeira grande
É a observação que a gente tem que fazer. O surgimento do homem no planeta ocorreu de forma coletiva. Tanto assim que em todas as épocas deixaram registro de sua passagem em várias partes da Terra. Quando foram descobertas as Américas, já se encontravam nelas milhões de criaturas. De onde vieram? O homem surgiu na Terra de uma escalada do progresso biológico. Foi a sábia natureza quem estruturou o corpo humano, saído da argila abençoada por Deus, e trabalhou sem tempo ou espaço, de degrau em degrau. E nós sabemos que a evolução humana, a evolução das raças, ela demandou milhões de anos, iniciando com a destruição da Terra 60 milhões de anos atrás, mais de 60 milhões de anos atrás, quando teve um grande cataclismo, e 3/4 de toda a vida do planeta foi extinta. E foi nesse momento que os mamíferos que viviam embaixo da Terra, os roedores, puderam sair, e aquela espécie que dominavam, que era dos dinossauros, aqueles gigantes, que praticamente dominavam a Terra, perderam seu espaço porque foram extintos, e só assim os pequenos animais começaram o seu processo de evolução, como nós já vimos antes. E agora nós vamos refletir sobre esse povoamento da Terra. Como o Miramês já nos traz o esclarecimento, que a Terra foi povoada de forma coletiva, e não do surgimento de um único ser, de um casal desse ser, vamos dizer assim, que era impossível pelas leis que regem os universos. E a ciência já tem elementos que nos refletem essa questão. Porque o cruzamento dos seres não dariam condições para que um único casal pudesse povoar uma extensão de terra, e sabendo que existem dificuldades de transporte, vamos dizer assim, entre continentes, é que eles iam cruzar os continentes e irem procriando a chegar a uma quantidade absurda de pessoas espalhadas pelo mundo. E Kardec continua desenvolvendo e faz um novo questionamento à espiritualidade. Podemos saber em que época viveu Adão, e aí os espíritos, por falta de elementos que pudessem contribuir mais ainda na reflexão de Kardec, eles colocam mais ou menos na iria assinalar, cerca de 4 milhões antes de Cristo, que é o que os textos nos trazem. Kardec, então, vem a desenvolver esse tema. Ele começa a refletir, e pelo conhecimento que ele tem da ciência, como homem da ciência, similitud, traz a seguinte reflexão. O homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi um dos que sobreviveram em certa região a alguns dos grandes cataclismos que em diversas épocas abalaram a superfície do globo, e tornou-se o tronco de uma das raças que hoje o povoam. Se nós observarmos os cataclismos que ainda acontecem, né, como os tsunamis, imagine um tsunami de proporções mega, hiper, estratosférico, vamos dizer assim, de um grau 1000 vezes maior do que esse que nós estamos vendo. E isso já nos começa a trazer uma outra reflexão sobre o dilúvio de Noé. As leis da natureza se opõem a que os progressos da humanidade, constatados muito tempo antes do Cristo, tenham podido realizar-se em alguns séculos, caso o homem não existisse na Terra, senão a partir da época assinalada para a existência de Adão. Alguns, e com muita razão, consideram Adão um mito ou uma alegoria personificando as primeiras idades do mundo. Desculpa. Miramês nos traz essa contribuição. A verdade é uma luz que se manifesta em sequência, de acordo com a evolução da própria humanidade. Não podemos negar as trocas de experiências de mundos a mundos, porque são todas as casas, famílias, ligadas por fortes elos de amor. Porém,
No caso da Terra, o surgimento do homem foi evolução da espécie. E aí nós falamos de Darwin na última aula, a sua teoria da evolução através da seleção natural, e sempre o mais forte vinha passando os genes de um para o outro, se fortalecendo e sempre mantendo, vamos dizer assim, uma raça mais capaz para sobreviver àqueles ambientes hostis que eles iam encontrando pela frente. Todavia, não devemos nos esquecer das assistências dos espíritos superiores no empuxo evolutivo de tudo que existe na Terra e no universo. Vamos pensar em Adão como um tronco de raça, e não como o primeiro homem surgido no globo terrestre. Meus irmãos, qualquer um de nós, sem muito esforço de raciocínio, ao se deparar com essas afirmações, que não são afirmações, são afirmações que alguns fazem, mas são informações alegóricas, dentro de todo um contexto que não nos cabe ficar esmiuçando, porque o que importa é que o mundo foi criado, as espécies foram lançadas na Terra, como nós estudamos em capítulos anteriores, quando entramos na evolução das raças pelos continentes. E é importante a gente não ficar muito preocupado porque é chegar a uma razão, uma certeza absoluta, porque tudo que nós temos hoje em dia é relativo. Nossa ciência ainda não tem, podemos dizer assim, elementos de criação, elementos de ferramentas, vamos dizer assim, para atestar a verdadeira idade, seja do início da criação, da evolução do planeta Terra, e das criaturas, e dos seres humanos, Homo sapiens, sapiens como nós conhecemos. Então, nos permitirmos essa reflexão e sabermos que a forma de propagação da humanidade não foi essa a qual nós estamos acostumados de ouvir nos textos bíblicos e em pregações. Agora nós vamos entrar na diversidade das raças. Vamos da questão 52 e 54, né? Eu tenho 55 aí, mas eu li paro na 54. E a seguinte, a 55, já seria a pluralidade dos mundos. Diversidade das raças. Vamos lá no nosso passeio. E Kardec pergunta, olha aí que foto linda aí, tanto menino bonito aí. De onde vêm as diferenças físicas e morais que distinguem as variedades de raças humanas na Terra? Nós vemos aí, cada um mais bonito do que o outro, cada um do seu modo, do seu jeito, porque todos nós fomos criados únicos. Todos nós somos únicos. Não adianta, devido a N fatores, eu olhar para Toninho, esse ser que foi criado no primeiro mundo, e querer fazer uma apresentação de uma hora para outra, como ele fez naquele último dia. Marcos Melo, criado aqui no terceiro mundo, continua ainda com as suas apresentações toscas aqui, para mais na frente, depois de muito trabalho, conseguir uma apresentação do primeiro mundo para vocês. Mas a gente vai chegar lá. Brincadeiras à parte, porque a gente só brinca com aquele que a gente ama, né, quando fala essas coisas assim. E Toninho está no coração de todos, né? E quando nós trazemos essas questões, apenas para quebrar essa dureza da palavra, né, que está hoje um pouco muito sério para esse tema, por isso que a gente escolheu essas crianças tão lindas que nos traz essa harmonia, essa tranquilidade. E Kardec pergunta de onde vêm as diferenças físicas e morais
que distinguem as variedades de raças humanas na Terra. Essa diversidade que nós vemos, essa diversidade que é tão bela, tão bonita. Eu imagino todo mundo com a mesma cara de Marcos Melo. Meu Deus, o mundo ia ser horrível. Ainda bem que nós temos essa diversidade de pessoas lindas, cabelos diferentes, um cabelo vermelho, outro cabelo enroladinho, outro liso, de acordo com cada continente, ambiente, cruzamento. E os espíritas respondem do clima, da vida e dos costumes. Dá-se o mesmo com 2 filhos da mesma mãe que, educados longe um do outro e de modos diferentes, em nada se assemelharão quanto ao moral. Miramês, não sou tão bonito assim, não. Miramês nos traz uma reflexão. Todas as formas se integram e desintegram com frequência pela força do progresso, se assim podemos dizer. Tudo que existe está em contínua modificação. Esta é uma lei cósmica que opera em toda a criação. Não há somente diversidade das raças humanas, mas variedades em todas as coisas que Deus criou. O corpo de carne é, pois, obediente às leis físicas, bem como atende às heranças do empréstimo biológico. Tudo que existe na Terra foi idealizado nos planos do Espírito por engenheiros siderais. Olha aí, Toninho, os engenheiros siderais, meu amigo, juntamente com os arquitetos, que copiam e entendem a lei de Deus, executando sempre a sua vontade. Olha só que coisa maravilhosa quando nós chegarmos a esse nível de já compreendendo o nosso Pai, agirmos sempre da maneira correta de agir. Eu me lembro nesse momento de uma passagem de Paulo, quando ele está encarcerado em Roma. Existe a necessidade dele sair caminhando para levar os ensinamentos, porque nós estudamos e vimos que muitas das igrejas que Paulo montou ao longo do caminho para a vida dele estavam sempre em conflitos. E Paulo saía caminhando, fazendo toda aquela trajetória, e chegou a um tempo que ele não tinha mais como fazer isso e estava, assim, preso em Roma, preso realmente no cárcere, né? Na prisão mamertina. E ele, sem saber o que fazer, chega Lucas, que auxilia ele nas cartas, mas Jesus, antes disso, no momento do desespero, que Paulo não sabia o que fazer, o que é que eu vou fazer, como é que eu vou, de certa maneira, continuar atendendo aos nossos irmãos que estão espalhados por essas igrejas e necessitam desse nosso apoio. E nosso Senhor Jesus Cristo pede, aparece para Paulo, no local onde ele estava, e diz: Paulo, tenhas calma, tu a partir de agora vais escrever cartas. Através dessas cartas, tu vai atender a todas as igrejas. Mas te deixarei Estevão, que será o meu intérprete. Então vocês imaginam Estevão, que já era um espírito de luz, que já estava no Pai, o Pai já estava nele, ele já estava conectado com Jesus, e Jesus conectado em Paulo e Estevão, devido à sua evolução moral. Então, ele recebia, vamos dizer assim, só para que fique entendendo, recebia o comando de Jesus e passava para Paulo através da inspiração do Mestre Jesus. Isso está no livro Paulo Estevão. Para nós vermos que nós não estamos abandonados, nós estamos sempre acolhidos pelos nossos anjos de guarda, por Jesus, por Deus. Basta nos harmonizemos e criemos condições para sermos beneficiados. Vamos adentrar, que nós temos mais uma contribuição.
se existe diversidade no mundo físico, muito mais no mundo moral de cada criatura. Se no mundo moral há diversidade em tudo, no mundo espiritual, muito mais. E aí nós temos dois tipos de moral, né? Nós temos essa moral, que é a moral que nós estamos acostumados pelos costumes dos locais. Essa moral inicial é aquela moral onde alguém, algo ou alguma instituição nos diz a nossa conduta. Aquela conduta é uma conduta moral. Geralmente, isso é feito ou pela lei, ou pelas igrejas, né, através das religiões, que dizem e ditam o que é moral e o que é imoral. E isso aí, num contexto, vai desde a forma de você se vestir, a forma de você... E aí são os padrões sociais que nos colocam que há vestido dessa forma, ele está bem vestido e ele é uma pessoa de bem. B vestido dessa forma, ele é uma pessoa estranha, ele é uma pessoa que suscita suspeita e que ele deve ser acompanhado, vigiado, independente de onde ele for, porque boa coisa ele não fará. E é isso que nós estamos vendo, presenciando algo que já existe há centenas de anos, mas agora por causa das tecnologias que fazem parte da lei do progresso, estão sendo utilizadas para exatamente denunciar e trazer situações que antes eram impensáveis, eram abafadas, era a palavra daquele que sofreu, né, a agressão, por aquele que cometeu a agressão. E muitas vezes são pessoas de nível social alto, às vezes nem tão alto, mas basta ter aquele estereótipo de homem de bem que a moral dos homens traz, e ele, a palavra dele, era mais verdadeira do que aquele que sofreu. Mas, como nós estamos vendo, paulatinamente está sendo mudado essa conduta dos seres humanos como um todo no globo, porque vocês percebem que nada vem de forma isolada, tudo vem de forma coletiva, como acabamos de ver. Até o povoamento da terra vem de forma coletiva. E nós temos a contribuição de um espírito amigo. Sim, e antes de falar com relação a isso, ele vem até nos orientar. Com relação à moral, existe aquela proveniente da sociedade, com seus costumes e cultura, e da divina ou espiritual, plantada no nosso íntimo pelo nosso Pai Criador, e que é despertada gradativamente de acordo com a nossa evolução na escala crística. E aí nós estamos falando daquela outra moral. É aquela outra moral que são os ensinamentos que o nosso Mestre Jesus, e Deus, plantou com a semente dentro de nós. E de acordo com o nosso caminhar, como muitos aqui já trouxeram o seu testemunho, à medida que você vai caminhando, que você vai evoluindo, ela vai despertando em você mudanças de comportamento. Aquilo que antes era importante para você, hoje não tem importância nenhuma. Graças ao Espiritismo, aquelas questões que nós não compreendíamos, aquelas questões de conflitos familiares que nós não compreendíamos, hoje nós temos esse descortinamento. Nós sabemos que são irmãos que vieram para junto de nós para, de alguma forma, resgatarmos, fizemos em outras encarnações com ele. Aquele filho que nós amamos pode ser um desafeto nosso, alguém aqui muito nós o prejudicamos, ou ele muito nos prejudicou, e devido ao véu dos esquecimentos, é colocada uma linda criança, como vocês estão vendo aí, e que nós vamos amá-las incondicionalmente. Elas podem ter sido os nossos piores inimigos, mas nós vamos amá-las, educá-las e protegê-las até o último dia das nossas vidas. Às vezes acontece que esses sentimentos ainda ficam aflorados em certos momentos. Às vezes as antipatias surgem, e nós às vezes não as compreendemos, porque ainda estamos
não estamos com essa transformação moral em grau suficiente para mudarmos de conduta. Vamos seguindo para a questão 53. O homem surgiu em vários pontos do globo. Como vocês percebem, Kardec, ele dá uma saidinha, mas aí ele volta de novo e chega junto dos espíritos novamente. Né? Ele quer ver se ele vai cair em contradição ou se ele vai trazer coisa nova. E os espíritos dizem, o homem surgiu em vários pontos do globo, né? Quer saber, saiu em vários pontos ou ficou só localizado? E os espíritos respondem, sim, e em diversas épocas. E essa é também uma das causas da diversidade das raças. Mais tarde, os homens, dispersando-se nos diferentes climas e aliando-se a outras raças, formaram novos tipos. Mirandês nos traz, Deus é Pai bondoso e santo. Todas as raças, desde o princípio, foram tuteladas por falanges de espíritos angélicos e cuidaram e cuidam das suas ascensões. O homem nasceu em diversos pontos do globo, todavia, somos todos irmãos, filhos do mesmo Deus. Não podemos nem devemos fugir do nosso dever para os nossos semelhantes, porque não podemos viver sem eles. Nós somos seres sociais, nós não fomos criados para viver isolados. Todos nós temos projetos pessoais, mas esses projetos que são únicos para cada um de nós, eles estão interligados, amarrados a inúmeros outros irmãos e espíritos que estão ao nosso derredor e, de certa maneira, se encontram conosco na nossa jornada ao longo do nosso caminho. De várias formas e de várias situações. Até numa fila de banco, na rua, no momento que você está ali, às vezes vem um auxílio que você não espera. Mas esse auxílio só vem quando você permite o escutar. Não estamos dizendo que nós vamos sair na rua puxando assunto com todo mundo que aparecer pela frente. Mas nós tenhamos a sensibilidade de, ao sermos abordados, às vezes de uma forma carinhosa, vamos dizer assim, uma forma meiga, mansa, nós saibamos olhar e escutar, porque ali pode ter uma grande lição para nós, e que aquilo vai nos auxiliar, tanto vai auxiliar a ele, que pode ser instrumento, quanto a nós mesmos. E é isso que existem os cruzamentos das nossas vidas, os cruzamentos entre os seres que às vezes geram o amor que é incompreensível, que é incompreendido, né, naquele momento, vamos dizer assim, um amor à primeira vista. A gente sabe que o amor à primeira vista, eu não acredito no amor à primeira vista. Eu acredito sim na empatia, uma empatia muito forte, porque o amor, ela é uma construção. A paixão, sim, ela pode ser imediata, mas o amor, ela é uma construção. O amor, ele é sereno, ele é inabalável. O amor, ele é a fortaleza, ele é o instrumento que existe na Terra para que a humanidade possa se modificar, caminhar e alterar toda essa psicosfera que vivemos hoje. Vamos caminhando para mais uma questão. Eu trouxe agora uma questão referente ao povoamento da Terra, só para a gente ter uma ideia, né? Ainda é a questão 53, né? Kardec perguntou, surgiu em vários pontos do globo, e aí nós vemos os caminhos do ser humano para a América, né? A forma como poderia ter sido povoada a Terra. E o interessante é que todos os antropólogos, e isso foi feito um estudo recente, em vários países da Europa, países de primeiro mundo, tiraram o sangue de Toninho. E Toninho, ele disse que mandou para esse grupo de estudo, junto com toda a Europa hoje, a Alemanha, e todos esses países ricos, né, o G20 que está aí reunido
os países mais ricos do mundo, e todos esses países de primeiro mundo, os continentes desenvolvidos, todos eles têm um gene da mãe África. Então, o olho azul, a pele branca, tem 1,35 do gene africano. Todos nós poderemos dizer, independente da cor da pele, qual é a sua origem? A minha origem é africana. Isso não sou eu que estou dizendo. São estudos científicos que atestaram isso. Umas raças, vamos dizer assim, raças, para poder ficar compreendendo, tem um grau maior desse gene e outras não. É de um grau menor, de acordo com o cruzamento entre os povos. Mas todos, a grande probabilidade é que todos, né, e a gente não tem referencial para trazer essa informação aqui, no momento, na Terra, dos estudos científicos, para derrubar essa tese. É uma das teses mais bem aceitas, e que sim, viemos todos da África. Aí você pergunta como é que o cara conseguiu ali passar, né, da Ásia para o continente da América do Norte. Mas aí tem o Estreito de Bering, que eles informam que foi congelado. E esse estreito, ao ser congelado, permitiu a passagem do povo para o Alasca. E do Alasca descerem, né, vocês estão vendo, a América do Norte, Central, América do Sul, e ver povoando todo o planeta, saindo de algumas ilhas, né, como as Filipinas, da Oceania, Polinésia, através das migrações, e assim o mundo foi povoado. Né? Prováveis rotas, como vocês estão vendo, tudo é uma probabilidade. É possível, talvez. Né? Vamos para a próxima questão. 53A. Essas diferenças constituem espécies distintas? Certamente que não. Todos são da mesma família. Porventura, as múltiplas variedades de um mesmo fruto as impedem de pertencer à mesma espécie? A laranja continua sendo a laranja, mas tem a laranja lima, cravo, e assim vai. As diferenças das raças não fazem espécies distintas, como as diferenciações de nomes e sabores das laranjas não fazem com que elas percam a designação de laranja. As raças foram feitas para se mesclarem umas às outras, e essa disposição foi entregue aos homens. Meus irmãos, somos todos seres da raça humana, independente da cor da pele, do time que você torce. Somos todos humanos. Viemos todos da mãe África. Apenas os costumes, a ignorância é que provocam essa segregação que nós estamos vendo pelo mundo, mas que o mundo está se transformando, não tenho dúvida disso. E vamos à questão 54 para fechar. Se, pois, a espécie humana não procede de um só indivíduo, os homens devem deixar, por isso, de se considerarem irmãos? Os Espíritos respondem: todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. Quereis sempre tomar as palavras ao pé da letra. Miramês complementa: a lei de amor nos prova o quanto temos em comum com os nossos semelhantes. Como as necessidades que temos das vidas dos outros, na terra e dos céus. Onde se vive melhor é onde existem mais espíritos reunidos e despertos para o bem da coletividade. A separação nos traz a carência e muitos valores, e o egoísmo nos atrofia, o orgulho nos cega e o ódio nos faz esquecer a esperança no futuro. Eu agradeço a paciência de todos, deixo as reflexões da noite abertas para colaborações. Hoje foi um dia muito proveitoso para todos nós, especialmente para mim, e achei que não ia conseguir falar absolutamente nada, porque, como eu falei para você, nós estamos desde as 2 horas da tarde reunidos para compor
algumas diretrizes para o próximo ano. Eu vou falar com o nosso irmão Antônio para que ele dê continuidade ao processo de estudo. Bom, meus irmãos, primeiramente, parabenizar nosso irmão Marcos Melo, né, tanto por esse trabalho árduo que ele decidiu trazer para si, né, mas que nós entendemos perfeitamente que todos nós somos membros dessa orquestra celestial, né, independentemente da nossa fase evolutiva. E que, à medida que o trabalho nos vai chegando, né, nós temos que aceitá-lo e, com muita alegria, com muita humildade, com muita resignação, com muita vontade, temos que pegar essa incumbência e traduzi-la e operá-la da melhor forma possível. Meu irmão, eu não tenho nada a acrescentar. Parabéns pela sua explanativa e vou deixar uns minutos em aberto aí para quem gostar ou quem quiser se pronunciar. Antônio? Opa, pode falar, amigo João. E para depois o senhor fechar. Parabéns ao Marcos, muito bem elaborado a síntese que ele fez, né? Eu só queria acrescentar um pequeno adendo um complemento, né? Referente ao período pós-diluviano ou atual, justamente conforme a espiritualidade onde há o nascimento do homem, né? No nosso planeta Terra, né? Assim diz, conforme a Gênese. Uma vez restabelecido o equilíbrio da Terra, da superfície do globo, a vida animal e vegetal prontamente retomou o seu curso. O solo fortalecido tomará a posição mais estável. O ar mais depurado convinha a órgãos mais delicados. O sol que brilhava com toda a sua luz através de uma atmosfera límpida derramava com sua luz um calor menos sufocante e mais vivificante que o da fornalha interior. A terra se povoava de animais menos ferozes e mais sociáveis. Os vegetais mais suculentos ofereciam a alimentação menos grosseira. Tudo, enfim, estava preparado para a terra, para o novo hóspede que deveria habitá-lo, o homem. Foi então que apareceu o homem, o último ser da criação, aquele cuja inteligência deveria doravante concorrer para o progresso geral, progredindo ele mesmo. Aí vem a questão, item 17, que diz, do Livro dos Espíritos, é dado ao homem conhecer os princípios das coisas, né? E a espiritualidade fecha dizendo, não, Deus não permite que o homem tenha o conhecimento de tudo, mas houve um tempo em que os animais não existiam. Portanto, eles começaram, viu-se aparecer cada espécie à medida que o globo planeta adquiria as condições necessárias à sua existência. Até então, as condições climáticas da Terra não eram viáveis à vida. Com seu resfriamento, começaram a surgir as primeiras espécies. No capítulo 10 do livro A Gênese, que trata da primeira formação dos seres vivos, questiona-se como foram formados os primeiros indivíduos de cada espécie. Sendo dado um casal, este se multiplicaria, mas de onde saiu esse primeiro casal? Aí está um desses mistérios que se prendem ao princípio das coisas sobre as quais não se pode fazer senão hipóteses. Se a ciência não pode ainda resolver a questão, pode, porém, direcionar caminhos. Uma primeira questão que se apresenta é se cada espécie animal saiu de um primeiro casal ou de vários casais fecundados simultaneamente em diferentes lugares. Para a ciência, a última hipótese é a mais provável, uma vez que estudos feitos em várias partes do globo, conforme o Marco falou há pouco tempo, identificaram a presença da mesma espécie sobre os mais diversos pontos distantes da Terra. Essa multiplicação tão geral e de alguma sorte contemporânea seria impossível
com um tipo primitivo, único, ou seja, conforme a tradição nos fala, que só foi Adão e Eva, né? E fecha aqui. Tudo concorre, pois, para se concluir que houve criação simultânea e múltipla dos primeiros casais de cada espécie, animal e vegetal, nos diversos pontos da Terra. Assim, fecha muito bem o que o Marcos Mello apresentou e é o que realmente a espiritualidade nos esclarece na Gênesis. Obrigado, eu passo a palavra para você, Antônio. Joãozinho, meu filho, essa questão 59 que a gente vai estudar na próxima semana, é exatamente Kardec derrubando todas essas algumas teses, né? Ele fala sobre a concordância bíblica. E o que você falou já foi exatamente alguns tópicos que a gente vai estudar pela frente, mas foram muito pertinentes você ter trazido. Eu agradeço a você o complemento, e o complemento que Fátima também fez, que tem essa tese de que o globo, né, nesse momento era uma única placa, e quando a gente está vendo, existem muitas teses, muitas possibilidades desse povoamento da Terra pelos seres humanos. Retorno para você também. Bom, meus irmãos, mais alguém gostaria de fazer alguma colocação? Senhor Inácio? Seria interessante que cada um desse a sua opinião, mas esse tema nos cabe estudar para que a gente tenha uma noção das bases, do princípio desse todo em que nós estamos vivendo. E é a colocação perfeita da questão 17. Não nos é dado o direito de saber o início das coisas. Sim. E a gente percebe que a doutrina espírita é uma ciência. Portanto, a gente tem que abranger a tudo dentro das nossas limitações. Isso é parte do nosso passado e que a gente está estudando as suas bases, os seus princípios, para conhecimento e fortalecimento ao segmento daqui para frente. Mas nessa leitura de hoje tem um ponto que me chamou a atenção, e é justamente em cima do que eu estou falando. O nosso tempo está curto, mas é na questão 52, do clima da vida e dos costumes. Dá-se aí o que se dá com dois filhos de uma mesma mãe, que educados longe um do outro e de modos diferentes, em nada se assemelharão quanto ao moral. Aqui está mais uma prova da realidade do espírito, da independência e autonomia do ser. Isso que nos importa perceber. Essa segurança dentro dessas questões sobre o homem, surgimento e tal, a gente percebe aqui que o corpo físico é uma coisa, o espiritual, o moral é outra. A noite de hoje, eu enchi o chat aí de posicionamentos, eu fiquei satisfeito pela introdução feita por Marcos. Porque é algo que me incomoda há bastante tempo, a grande dificuldade que tem os espíritos de conviver. Isso é algo que não deveria acontecer. Quando a gente se reúne em um grupo como estamos agora, seria o lógico, o óbvio, pela matéria que a gente está buscando aprender, seria para jamais nos separarmos ou jamais nos atritarmos. Mas, lamentavelmente, não é o que acontece. A federação está querendo, todos estão querendo divulgar a doutrina. A melhor forma de divulgar a doutrina é pelo exemplo. Portanto, as casas espíritas têm obrigatoriedade de exemplificar a solidariedade, a tolerância, a paciência, a resignação, o cavalheirismo, o amor entre eles. E que, infelizmente, a gente sabe que não é assim. De repente, aquele que sorria, batia no meu ombro, não mais sorri para mim.
se irrita comigo, nem explica por quê. Espera aí, como? Isso é algo que me incomoda, e eu me pergunto, mas como pode? São espíritas que estão aqui há 6, 7, 8 anos convivendo, sorrindo um para o outro, buscando aprender a lição. E eu coloquei aí, isso é um pensamento meu, não sei se bate, mas eu acredito que o estudo é a forma de nos reunir para que a gente, nessa convivência, comece a se gostar, aprendendo e se gostando. E aí a gente vai se afinizando cada vez mais. Deveria ser assim. E uma sequência, digamos, de amplificação da amizade, do bem-querer, da fraternidade, para o amor sincero. Era assim que teria que ser as casas espíritas. Mas não é. Por quê? Porque a gente ainda não se trabalhou. Lamentavelmente. Tem uma questão aqui que responde. Aliás, é Miramês que diz: o orgulho, o egoísmo, isso atrapalha. Por isso, e que está na camisa, está aí para ser colocado na camisa, sou cristão, sou espírita, sou cristão. É um peso. É por muito se amarem que reconhecerão que vós sois meus discípulos. Ide e pregai, assim como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. Mas a gente ainda não faz isso. A federação pode mover céus e terras, mas tem que começar pela célula, como nós estamos fazendo agora. Nós somos agora 15 pessoas que nós devemos nos trabalhar para que a gente realmente se queira bem. Eu jamais toquei em Kaline, mas eu quero bem a ela desde quando ela chegou a esse grupo. Como quero a Elisângela, a Marco Melo, a João de Deus, a todos os que estão aqui. Sinceramente, jamais vocês ouvirão uma palavra de agressividade da minha parte. Porque eu aprendo a gostar de cada um de vocês. Isso eu faço para meu próprio benefício. Porque eu tenho que aprender a lei da vida, a lei de Deus. É isso que a gente tem que buscar. E não apenas dizer, não, eu sou da casa espírita, eu sou trabalhador dessa, daquelas, eu faço isso. Não, não. Não, você tem que demonstrar que realmente é. Ah, isso aí, a partir de agora... Não, não. Inácio, vamos conversar. O que você... Cara, nós somos irmãos. Se há uma divergência, vamos conversar. Mas, lamentavelmente, não é assim que acontece. Não tem movimento de grupos que organizam estratégia que funcione se nós não fizermos isso. Entre nós aqui, eu coloquei nós, que somos agora 15, que somos um grupo que demonstra a função, a funcionalidade da doutrina espírita. Porque cada um de nós não é mais o mesmo. Talvez ainda não sejamos os verdadeiros cristãos, mas a gente já está fazendo as nossas modificações. Então, isso tem que ser gradativo e progressivo. Não posso, daqui a 15 dias, estar gritando com Kaline. Kaline, olha, você fez aquilo, eu não gostei, porque não pode. Porque eu não estou aqui para julgar a atitude de ninguém. A gente vai debater pontos sobre a doutrina, eu acho que isso, eu acho que aquilo e tal, mas a gente segue. Então, é isso que tem que ser colocado naquele que queira conciliar um universo de pessoas. Kardec diz que é preferível 10 grupos de 10 do que um de 100. Porque é mais fácil de administrar, com certeza. Mesmo esses 10 ainda dão trabalho. Então, parabéns, Marcos. E foi muito boa a sua colocação. Eu fiz o chamamento porque acredito que é necessário que todos nós, que estamos estudando o Espiritismo, estudemos esse ponto. Por que nós, como espíritas, ainda não conseguimos conviver em harmonia? Às vezes somos até falsos, o que é triste. Agradeço a oportunidade.
Ô, seu Inácio, eu vou falar um pouquinho, Antônio, do que eu acho sobre tudo isso aí que o seu Inácio disse, que nas casas espíritas existe a desarmonia, que existe falsidade. Eu acho que existe porque nós somos seres imperfeitos, né? Então vai sempre existir, seu Inácio. E eu acho que o que a gente tem que fazer é praticar mesmo o que Jesus nos ensinou, é amar, né? Amar o próximo. E é muito fácil a gente se amar aqui, nós, desse grupo, que estamos todos numa mesma sintonia, que estamos nos reunindo todo dia, que temos essa afinidade muito grande entre a gente. Mas, com certeza, tem outras pessoas que não estão no grupo, que não compactuam desse mesmo aprendizado que nós estamos aqui, e que vão pensar diferente, e que vão usar de falsidade, e, enfim. Mas esses que a gente tem que amar mais ainda. É isso que eu penso. Obrigada. Concordo com você, Fábio. Nós temos que amar a esses, mas o meu ponto não é esse. O meu ponto é aqueles que se dizem espíritas não entenderam isso que você entendeu. Você entendeu que é isso aí. Ser tolerante é amar. Mas os espíritas de 10 anos ainda não aprenderam. É isso que me incomoda. Bom, meus irmãos, é ótimo. As colocações de todos foram ótimas. E realmente, mais uma vez, a vida nos mostra que somos todos filhos do mesmo Pai, filhos deste universo, filhos celestiais, de obras que começam simples e vão, elas próprias, se autoproduzindo, autoevoluindo, autoaferindo, cada um no seu tempo, na sua relação tempo e espaço, e na sua relação de avanço espiritual. Eu só queria chamar a atenção de que o que nós estudamos hoje, nós estamos falando a uma das vestimentas, a um dos vestuários que o espírito utiliza para fazer o seu progresso em determinado ponto da sua evolução. Então, meus irmãos, que bom que nós estamos juntos, que bom que nós temos as casas espíritas, as federações, a sociedade, para nós podermos praticar e ajudar os nossos irmãos e ser ajudados pelos outros irmãos que mais avançados estão, seja no campo espiritual, seja no campo físico, e dessa, digamos, dessa sinfonia terrestre, possamos avançar para esse mundo de regeneração que todos nós queremos contribuir conscientemente e que seja feito da forma mais rápida que cada um conseguir. E vamos, sim senhor, dar as mãos uns aos outros, nos abraçar, para poder levar um número maior de irmãos conosco para esse mundo de regeneração que esperemos que na próxima vez que nós reencarnarmos, nos encontremos lá, todos nós, nessa caminhada, né, nessa união fraterna, expressando um amor maior, construído ao longo de todo o tempo de que nós vimos evoluindo nesta matéria.